Boa tarde, meus amores. Boa tarde, colegas, educadores, educadoras, professores, professoras. Boa tarde. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo bom? Deixa eu ajeitar aqui minhas tranças poderosas de Wakanda. Pronto. Boa tarde. Enquanto vocês chegam, eu vou aqui fazendo algumas anotações, certo? Olá, boa tarde. Tudo bem, amiga? Como vai? Tava aguardando aqui vocês chegarem. Aguardando o pessoal chegar para poder começar os testes. Como é que está aí o som? Como é que está o vídeo? Tá dando para vocês me verem bem? Me diga aí. Fala alguma coisa, meu povo. Tudo maravilhoso? Então, glória a Deus, né? E você está bem? Esses dias está uma correria, um corre-corre. Então, a gente está se falando assim no vucu-vucu, né? Mas é isso mesmo. Então, viva. Glória a Deus. Eu já coloquei lá no feed e nos stories. Ah, eu tô linda. Ô, amiga, nós somos lindas. Nós somos. Tô poderosa? Ah, hoje foi uma som show. Ah, ótimo. Hoje foi um dia de desafios para eu estar aqui nesse horário. Mas, graças a Deus, eu estou conseguida e tudo certo. Afinal de contas, eu parei de adiar a minha procrastinação, que é justamente o tema que a gente vai tratar hoje. E voltei a caminhar. Voltei às minhas caminhadas desde o início da semana.
Então, nesse ritual todo que a gente já tem, ainda encaixar as caminhadas está sendo assim um desafio mesmo para mim. Um desafio para cumprir as minhas metas, para ter esse compromisso comigo, diante de todos os compromissos que a gente já tem, para executar esse feito depois de praticamente passar um ano sem me movimentar assim de maneira mais intensa. Claro, caminhando, mas para fazer as atividades, né? Ir ao mercado, ir a banco, ir a médico, ir a resolver os problemas do dia a dia, as coisas em casa, mas com esse foco no meu bem-estar, no meu cuidado comigo mesma, eu retomei essa semana. Já era um propósito que eu tinha e que eu não estava conseguindo realizar por N fatores, principalmente pela minha procrastinação, né? A gente vai protelando, vai deixando para amanhã, vai deixando para depois. Mas seja bem-vinda. Você é minha única convidada hoje aqui, né? Já temos 5 minutos, só tem você. Obrigada, parabéns. 1000 vezes parabéns. Acho que o povo esqueceu. Deixa eu lembrar ali a Murilo para ver se ele assiste. Ou então bora rolar, né? Bora rolar. Então, semana passada eu fiz um videozinho curto pra falar um pouco sobre a procrastinação na vida do educador, na vida dos educadores, né? De nós educadoras, de nós educadores. E aí, quando eu percebi o poder desse tema, vieram várias coisas na minha mente de que eu também procrastinava e muito, né? Eu acho que várias pessoas vão se identificar com isso, porque sempre a gente vai deixando coisas que são importantes para a nossa vida, para o nosso bem-estar, em segundo plano. E aí eu pensei, poxa, eu estou conversando com os meus colegas. Eu desenvolvi um trabalho na escola de pedagogos falando sobre a procrastinação. Quando eu tenho procrastinado para tantas coisas, então conversar com vocês me fez também refletir. Fez com que eu também fizesse uma autoavaliação em muitas práticas minhas. E aí eu listei algumas coisas que eu tenho deixado para o 10º plano. Sempre para depois, nunca acontece. E tenho tentado executar, ou melhor, tenho executado. Porque quando eu passei a materializar essas necessidades, escrevi essas necessidades e estou encaixando elas na minha rotina. Isso mesmo, cuidamos de tudo e de todos, mas nos deixamos de lado, exatamente. E aí, no primeiro momento, a pandemia instalou um medo, né? Um sentimento de medo, de exposição, de insegurança. Só que as coisas foram ficando mais flexíveis e eu continuei me apegando a essa desculpa, a essa justificativa. Quando a gente sabe que existem possibilidades de você fazer uma caminhada, estar em contato com a natureza, movimentar o corpo, mesmo que não seja daquela forma
como se você estivesse dentro de uma academia, com todos aqueles equipamentos. Mas existe pelo menos a maneira mais livre, que é até a melhor, ao meu ver, de se movimentar e de estar cuidando do nosso templo maior, que é o nosso corpo. E aí, isso já estava me incomodando há um tempo, né? E eu sempre deixando mais à frente, mais à frente, mais à frente, e não estipulava um momento, não estipulava uma data. Então, a partir do momento que eu falei sobre esse tema e me caiu a ficha de que eu não estava executando aquilo que eu estava falando, eu sentei, listei, tracei uma data, um plano, uma meta, e estou cumprindo a minha meta, né? Claro que eu percebi que essa também é uma prioridade. Tudo vai muito, melhor dizendo, de acordo às prioridades e ao momento. Então, nesse momento eu percebi, né, essa necessidade, essa atividade, essa reinserção minha ao movimento corporal mais rotineiro, mais intencional, né, por meio da caminhada, como uma necessidade. Também me caiu ficha sobre o fato de eu estar fazendo 40 anos, né? Quando a gente faz 40 anos, esses decênios, quando faz 30, vem um pedacinho de uma crise. Quando faz 40, vem um pedacinho de uma crise. Nos 50 também virá um pedacinho de reflexão. E aí, então, quando foi os 40, né, eu me vi essa reflexão. Poxa, o tempo está passando, as coisas estão acontecendo, e eu sempre deixando... Claro que eu me cuido de outras maneiras, né? Mas esse objetivo, eu sempre adiando, deixando de lado, dando desculpas e tal. E aí eu resolvi executar, né? E aí eu pensei, como eu vou ser exemplo para as pessoas se eu não realizo aquilo que eu falo? Eu preciso ser a prova viva de que todas as coisas que eu digo, elas são reais, elas se cumprem em mim. Em primeiro lugar, né? Porque eu vou estar bem comigo mesma, eu vou estar satisfeita com as minhas ações, com as minhas atividades. Não porque eu esteja fazendo para poder dar satisfação ou corresponder a uma necessidade alheia, né? Mas não nessa intenção. Mas no ponto de eu estar me satisfazendo e realizando, para que eu perceba o meu cuidado comigo mesma, né? Para que eu perceba até que ponto o que eu falo é real para mim, se torna concreto na minha vida. A gente não está aqui, a Escola de Pedagogos, ela não está aqui para desenvolver um discurso hipócrita, um discurso dissociado da realidade. A Escola de Pedagogos está aqui para que, a partir da nossa experiência, dos nossos estudos, das nossas vivências, e principalmente da nossa experiência por estar vivendo e colocando em prática em nossa vida tudo que nós falamos, que os nossos colegas profissionais de educação, que também desenvolvem dores parecidas ou até iguais às nossas, se coloquem no mesmo lugar que a gente e decidam dar o próximo passo. E decidam sair, né, do lugar de acomodação para ir para o lugar de ação. Oh, Murilinho, meu marido lindo, amado, entrou. Boa tarde, meu amor.
Jamile também entrou. Boa tarde, Jamile. Tudo bem? Estou contigo nisso também. Em que, amiga? Em executar, tornar real as nossas... Na verdade, as coisas que a gente fala, todas são reais dentro da nossa vida, né? Nós somos exemplo vivo de todas as coisas que nós falamos. Mas volta e meia a gente se pega em um conflito porque nós somos humanos e falhos. E o processo de autoavaliação ele é constante sempre. Não é isso? E tudo acontece quando tem que acontecer. E o ideal é que a gente desperte o mais rápido possível para sair do local de vitimização, de desculpinha e torne os nossos desejos reais, que é justamente esse o ponto que vai de encontro à procrastinação. Agir para que todos os seus sonhos, os seus desejos, as suas metas se tornem reais. Nós, professores, criamos ao nosso redor a prática de sempre estarmos cuidando mais do trabalho do que da gente, né? Até mesmo pelas condições que nos são dadas, as condições que nos são dadas de trabalho, nos resta muito pouco tempo, ou quase tempo nenhum, para a gente estar traçando novas metas de cuidado com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa essência. E aí então criou-se um hábito na vida dos professores de sempre estar dando prioridade a coisas que estão mais urgentes e que fazem parte do mundo do outro do que ao nosso próprio mundo. E aí a gente se pergunta, quando eu dou prioridade, quando eu coloco em primeiro lugar as necessidades, as realizações do outro e não as minhas, será que eu estou vivendo a minha vida? Ou estou vivendo a vida do outro? Será que eu estou tornando real os meus projetos? Será que, claro que muitas vezes o outro faz parte da sua vida. O outro está dentro dos seus projetos, mas ele está como prioridade maior acima de você mesmo? Porque o educador, muitas vezes, não vou generalizar, mas muitas vezes as prioridades N por conta do trabalho, por conta de várias necessidades, para uma sobrevivência e uma qualidade de vida, realiza muito mais o que satisfaz ao outro primeiro do que o que satisfaz a si próprio. Então, diante de tudo que a gente vem se especializando, que a gente vem expandindo a nossa consciência, nós sabemos que se eu deixo o que é importante para mim, para estar vivendo 100% o que é importante para o outro, eu não estou vivendo a minha satisfação plena. Eu não estou me desenvolvendo como plenamente feliz. Mas estou vivendo a vida do outro, as necessidades. Obrigado, filha. Obrigado. Obrigado, meu amor. Obrigado. Meus amores vieram trazer uma aguinha pra mim. Olha que chique. Que lindo. Não é maravilhoso? Então,
justamente por eu estar realizando os sonhos do outro antes dos meus, satisfazendo os sonhos dos outros mais que os meus, abarcando os problemas do outro mais do que os meus, os conflitos, as necessidades, eu estou vivendo o papel do outro na vida dele. Porque esse papel, muitas vezes, não precisa ser desenvolvido por mim, mas deve ser principalmente desenvolvido pela outra pessoa. Não é isso? E aí, nós professores estamos em sala de aula e às vezes a gente quer abraçar com o mundo os problemas que surgem na sala de aula, os problemas que surgem com relação aos nossos alunos, os problemas que surgem com relação às famílias dos nossos alunos. Vou colocar aqui. Eu nem botei um suportezinho para... Os problemas que surgem, que demandam das vidas dos nossos alunos. E isso nos acumula, nos atinge de tal maneira que a gente passa a viver, como você mesmo trouxe, como Claudinha, né, trouxe no tema da terça-feira, a viver essa emoção com tanta intensidade que eu esqueço de mim, esqueço da minha essência, esqueço das minhas necessidades e sofro e vibro e entro na situação do outro, no problema do outro e deixo o que é meu por direito, as minhas emoções, as minhas necessidades de resoluções, os meus projetos, aonde guardado aqui nesta bolsinha, vou colocando cada um deles aqui dentro da bolsinha e digo, se Deus quiser, um dia eu vou fazer isso. Se Deus quiser. Boa tarde, Sérgia. Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Se Deus quiser, um dia eu resolvo isso. Se Deus quiser, um dia eu resolvo aquilo. Se Deus quiser, um dia eu consigo ou chego lá. Não, gente. Não é se Deus quiser. Deus sempre quer. Quando você toma as rédeas da situação. Deus quer o tempo todo. A cada segundo. Ele sempre quer. Ele está aí para querer o que você quer. Por isso existe o livre-arbítrio. Por isso ele te deu a escolha. O poder está na sua mão. Não está na mão dele. Não é ele que quer. Quem tem que querer é você. Então é preciso tirar do plano mental e colocar no plano real, no plano material, no plano de execução. Certo? Por isso que eu trouxe ontem a frase de Napoleon Hill, quando ele diz que tudo que está no plano da imaginação, no plano dos pensamentos, existe 100% de chance de se tornar real. E não depende de Deus isso. Isso depende de você mesmo. De Midian mesmo. Depende das minhas prioridades. Depende do meu controle emocional. Depende da minha organização. Depende daquilo que é importante para mim. Depende das emoções que eu estou alimentando na minha vida. Depende de quais são os meus sonhos. Se eu estou olhando para o sonho do outro, para a vida do outro, para as necessidades do outro, se eu estou olhando para as minhas. Então eu digo, será que professor procrastina? Vocês acham o quê? Claudinha diz aqui. E quanto às procrastinações,
depois que iniciamos esse trabalho na escola de pedagogos, muitas fichas têm caído. Tenho tomado o pé da minha vida e buscando eliminar as procrastinações. Pois é. Inclusive, o trabalho da escola de pedagogos, talvez ele não tenha sido executado antes, talvez a escola de pedagogos não exista há muito antes, né? Já há muito tempo. Por quê? Por conta das procrastinações. Porque os sonhos, eles vão sendo adiados, em detrimento de quê? Em detrimento de outras necessidades que nem sempre são tão urgentes, mas que você se acalma, você se acomoda, você se acostuma, né? A gente se acostuma, o costume. E a gente já viu que quando um hábito é executado por um determinado tempo, período de tempo, X tempo, a mente se acostuma àquele hábito, aquilo se enraiza cada vez mais dentro de nós e fica mais difícil de você mudar esse hábito e adotar um novo. Então, quando você pensa em algo novo, num novo projeto, em retomar os seus sonhos, o que é que sua mente lhe diz? Não, Midian, não, professora, não, professor. Por que você está indo por esse caminho? Por que você está tomando essa atitude? Não, isso não é o costume, isso não é o hábito. Esse não é o caminho que lhe faz bem, que lhe satisfaz, que lhe deixa feliz. Porque você vinha o tempo todo fazendo determinadas coisas, assim, assado, desse jeito, por esse caminho. E agora você quer mudar bruscamente com esse pensamento? Com essa ação? Não é isso? É ou não é? Digam aí pra mim. Então, como dica, gente, eu falo o seguinte: é necessário, quando as pessoas dizem assim, anote as suas metas, crie um projeto de vida, isso não é balela, não é papo de coach motivacional e nem papo de pedagogo abraçador de árvore, como diz uma das minhas professoras. Não é papo de abraçador de árvore, né? Que tá na nova vibe, na vibe das novas emoções da nova era. Não, não é. Isso é o que vai fazer você realizar os seus sonhos. Isso é o que vai fazer você ser a pessoa que você deseja, quem você quer ser, quem você quer se tornar. E é importante que quando você anote, quando você projete na sua agenda, que você tenha um caderninho, como eu tenho aqui, ó. Nós temos a escola de pedagogos, eu tenho a minha agenda, certo? Com as minhas anotações. Por que eu tenho a minha agenda com as minhas anotações? E com datas para cumprir essas anotações. Por quê? Porque eu quero que dentro de determinado prazo, dentro de determinado período, aquilo se torne real. Por mais que não aconteça exatamente dentro daquele período, dentro daquele tempo que eu predestinei, mas que eu saiba que aquela situação, que aquele projeto, ele está ali pendente e precisa ser resolvido. E que eu tenha consciência, quando eu anoto e que eu releio, e que eu reviso, e que eu retomo, aquilo me faz, além
de desenvolver um processo de autoavaliação, me faz perceber até que ponto eu estou dando prioridade às minhas necessidades ou necessidades do outro, e até que ponto eu fui adiando aquilo que faz importância, aquilo que faz sentido e que tem significado na minha vida. Ah, Claudinha, você adora abraçar árvores, né? Mas é uma delícia mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso de abraçador de árvores? Para dizer a verdade, amiga, nunca abracei uma árvore, mas vou abraçar. Ô, amiga, nunca abraçou, nem na infância? Geralmente quando a gente é criança, a gente abraça a árvore. Nunca abraçou, não? É uma delícia mesmo. Mas por que eu falo de esse papo de abraçador de árvore? Porque as pessoas pensam que a gente está aqui falando simplesmente coisinhas para, vamos dizer assim, passar uma dor instantânea, né? Talvez os professores, as professoras, os pedagogos e as pedagogas estejam tão imersos na cegueira, como diz José Saramago, né? Um ensaio sobre a cegueira, estejam tão imersos que acham que esse papo, que nosso papo é um papo de abraçador de árvore. É um remedinho que vai, tipo, curar uma dor de cabeça por alguns minutos e amanhã ela vai estar ali presente novamente. É? Entendeu? Mas não é. A escola de pedagogos não está aqui com papo de abraçador de árvore. Realmente são atitudes e metas reais que precisam ser desenvolvidas. A dica número 2 é você manter as emoções elevadas. Dica número 1: ter um projeto de vida. Ter um projeto de vida com data, com limite de execução, para você se auto-acompanhar, se autoavaliar e rever as suas práticas constantemente e perceber até que ponto você tem dado prioridade a si mesmo e aos outros. 2. Cuidar da elevação das frequências emocionais, certo? Existem dois tipos de emoções. As emoções de retração, né? E as emoções de elevação. As emoções de retardo e as emoções de crescimento, tá? Se você se mantém nas emoções de retração, de retenção, de prisão, tá? Sempre deixando delegado ao se Deus quiser os seus projetos e planos, o que vai gerar em você é um desespero por você ver os seus sonhos sem serem realizados, as suas metas sem serem cumpridas, os seus desejos sem serem alcançados e você cada vez mais não se tornar aquilo que você sonha. Então, você vai ficar com a mente preocupada, vai bater a tristeza, vai bater a crise de identidade, vai bater a angústia, a ansiedade, a falta de sono, a impaciência, o estresse, o desequilíbrio emocional. Por quê? Porque você não consegue se desprender
cada vez mais que você se mantém contraído emocionalmente e que você cria essas emoções, você vai criar mais delas em você. Você vai se sentir culpado. Poxa, por que será que tanta gente consegue sair do lugar, realizar seus projetos, né? Construir coisas legais, evoluir espiritualmente, materialmente? Por que fulano se dá tão bem financeiramente e eu não? Aí começa a se comparar. A comparação gera um sentimento de dor, gera um sentimento de culpa. Ah, eu não sirvo pra nada, eu sou burro. Ó a mente como já vai trabalhando. Professora Cibele, boa tarde. Aí a mente vai trabalhando nisso, certo? E você vai reproduzindo mais desses comentários, mais dessas falas, e essas falas vão trazer para você cada vez mais esses sentimentos de medo, de culpa. E se você não avança, se você não caminha, se você não realiza os seus sonhos, você vai sentir vergonha, vai se sentir envergonhado diante das pessoas, vai se sentir envergonhado diante da sua família. É ou não é assim? Eu falo isso porque eu já vivi, gente. A minha dor como professora era essa. As minhas frequências, as minhas emoções, eu vivia presa às emoções de contração, né? Que gerava em mim cada vez mais comparação, culpa por não ter me tornado aquilo que eu sempre sonhei, vergonha diante dos outros, diante do mundo, por não ter conquistado, né, a vida dos meus sonhos. E pelas pessoas dizer, poxa, a Midian estudou tanto, fez faculdade, é professora, e tá cheia de problemas, tá doente emocionalmente. Tá repreendido, viu, gente? Não tá, isso não é verdade, não. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Cancela, cancela, cancela. Midian não, dá outro nome aí, vai. Fulana. É? Fulaninha. Mas eu tô falando isso aqui como exemplo, mas não tô sentindo a emoção. E quando a gente não sente, então não cria. Tá? Por que será? Então, quando gera-se esse comentário, eu me abatia com esse comentário, eu tomava esse comentário pra mim. Eu dizia, é verdade, eu realmente estudei tanto, rodei tanto, fiz faculdade, fiz especialização, né? Tô passando por tudo isso, que vergonha. Fulana de tal já tem carro, já tem casa, já tem apartamento, ganha X salário e eu, que vergonha, ó. Então eu ia criando em mim, porque mais dessa emoção, eu ia vibrando cada vez mais nisso, e as emoções que eu absorvia no meu corpo, no meu campo, na minha alma, na minha aura, eram emoções de contração, de reprimenda, né? De retenção. Então, o que eu preciso fazer para não procrastinar? Mudar, sair desse lugar de emoções de contração e ir para emoções de elevação, emoções de expansão, né? É eu estar o tempo todo dizendo para mim mesma que eu não tenho, mas eu sou a melhor. Que eu sou inteligente, eu sou uma professora maravilhosa, eu sou uma professora bem-sucedida, eu sou uma professora financeiramente organizada. Assumir a postura de vibrar, criar em mim. Eu não preciso colocar o chapéu
na minha cabeça, o chapéu de vergonha. Eu posso colocar o chapéu do sucesso. Eu escolho colocar na minha cabeça o chapéu do sucesso. Porque quando eu escolho falar que eu sou uma professora de sucesso, eu sou reconhecida como professora onde quer que eu vá, onde quer que eu trabalhe. E eu sou muito bem remunerada por isso. Quando eu digo isso a cada segundo, quando eu assumo esse papel e eu gero em mim essa emoção, e que eu vibro nessa emoção de expansão, de crescimento, de elevação, a minha voz lança sobre o meu campo essa energia e a minha atmosfera muda. As minhas células vibram. Eu fico feliz com a minha intenção, com o meu projeto, com a minha fala. E isso me faz sair daquele local, porque eu crio em mim um sentimento de valorização, de autorrespeito, de autocuidado, de zelo com o meu mental. Por mais que eu ainda não esteja vivendo nesse local, mas eu afirmo e reafirmo que eu sou uma profissional bem sucedida em todos os aspectos. Porque se eu absorver a energia que há no campo de desvalorização, de desrespeito, e sofrer com tudo isso, abraçar essa causa, abraçar a ideia do sofrimento, abraçar a ideia da vitimização, abraçar a ideia das emoções de contração, de vergonha, de culpa, de dor, de sofrimento, de medo, de angústia, eu vou criar mais disso dentro do meu coração, vou criar mais disso nas minhas células, e eu nunca vou sair do lugar em que eu me permaneço. Mas se eu me olho no espelho e se eu digo para mim, hoje, Midian, hoje você vai dar o melhor de você para ser uma pedagoga excepcional, porque você é a melhor pedagoga que existe. E eu acordar e dizer isso pra mim, e eu ir no ônibus dizendo isso pra mim, e eu sorrir pra quem está ao meu redor, e eu não entrar em ressonância com as energias de contração das pessoas que estão trabalhando comigo, e eu não entrar no clima de reclamação, eu não entrar no clima de julgamento, eu não entrar no clima do fala de um, do fala do outro, do fala daqui, do fala dali, mas eu me manter ali centrada. Eu sou a melhor professora em todo e qualquer lugar que eu for trabalhar. Eu faço a melhor amizades com as melhores pessoas que existem ao meu redor. Todos os meus amigos são os melhores amigos do mundo. Se você alimenta essa emoção, se você vibra com isso, se você fala, as suas células absorvem. Você muda a estrutura do seu corpo, você muda a sua mente. Não tem como ser diferente. 3. Isso é científico, viu, gente? Não é Midian que tá aqui inventando conversinha de papo, como eu já disse. É ciência. Você pode alterar, sim, a sua estrutura apenas dando comando, palavras de comando à sua voz, através da sua voz. Claudinha diz aqui, se vibrar na miséria, atrai mais miséria para você. Exatamente, Claudinha. Professora Cibele diz, perfeito, se valorizar sempre. Exato. Se valorizar e deixar claro que é isso que você acredita e que ninguém vai mudar sua opinião.
certo? Número 3, a dica 3. Você reconhecer as suas dores. Você é professora, professor, está em sala de aula, está trabalhando. Qual é a sua dor? Onde está o seu calo? O que é que te incomoda? Anote. Anote a sua dor. Anote a sua dor. Leia a sua dor. Reconheça a sua dor. Porque é ela que vai lhe tirar do local onde você está. Porque quando você tem consciência daquilo que te dói, de onde dói em você, de qual é a sua ferida, você vai buscar a cura. Ninguém vai buscar a cura para uma doença que não existe. Não é? As pessoas só vão buscar a cura quando elas têm o diagnóstico de que o incômodo, de que o desequilíbrio, de que a doença se instalou. Então, se você não sabe o que lhe incomoda por estar trabalhando daquela escola, com aquelas pessoas, naquele bairro, com aquela gestão, ganhando aquele dinheiro, fazendo aquele trajeto, se você não sabe o que lhe incomoda com a situação financeira que você está, você sabe identificar aonde você quer chegar? Não. Porque você simplesmente vai deixar a vida te levar. E eu digo aqui pra vocês, depois que eu tive consciência disso, aquela música Deixa a Vida Me Levar, que eu cantava com tanto gosto, deixa a vida me levar, que deixa a vida me levar o quê? Vida não vai me levar nada, eu vou levar a vida que eu quiser. Ou leva eu? Nada disso. Quem leva, eu decido a vida que eu quero levar. Eu decido. Claudinha está dizendo aqui, somos os melhores naquilo que fazemos. Porque ninguém pode fazer o que você faz igual a você, exatamente. Ninguém pode fazer o que a professora Cibele faz, do jeito que ela faz. Ninguém pode fazer o que Midian faz, do jeito que Midian fala, como Midian desenvolve. Ninguém pode ser Cláudia. Ninguém pode ser Murilo. Ninguém pode ser você. Então você é único. Você é o melhor naquilo que você faz. Murilo está dizendo aqui, o educador não tem o vírus da sabedoria. Ele orienta a aprendizagem, ajuda a formular conceitos, desperta as potencialidades inatas dos indivíduos para que se forme um consenso em torno das verdades. Exatamente. A gente não tem varinha de condão. Que bom se tivesse, eu até que ia gostar. Porque como uma bruxa que sou, adoraria ter uma varinha de condão. Para poder instalar a sabedoria em todas as pessoas com quem eu convivo, em todas as pessoas com quem eu me relaciono, para que elas ajam e pensem da forma que eu quero que elas façam. Então, se eu não tenho essa condição, por que que eu vou querer vibrar em emoções de dor e contração, querendo tomar para si o problema do outro e procrastinando com relação ao meu sucesso, ao meu desenvolvimento? Eu vou sim despertar, como ele disse aqui, ajudar a formular conceitos, despertar a potencialidade dos meus alunos, né? Que a potencialidade é dele, ele é único, está nele, se ele quiser, ele vai desenvolver, certo? Para que a gente possa entrar num consenso
em torno de assuntos que são importantes para o desenvolvimento humano, mas eu não vou resolver as dores do outro, principalmente se as minhas não estiverem resolvidas, né? Então, quando você sabe quais são as suas dores, o que lhe incomoda, você consegue traçar metas para dizer: a partir de tal data, eu quero estar trabalhando de tal forma. A partir de tal data, eu vou iniciar um curso X. A partir de tal data, de tal mês, de tal ano, eu vou estar sendo remunerada com X valor. Porque o que eu fiz, o curso que eu tomei, vão entrar pessoas na minha vida, o universo vai se movimentar, vai se manifestar e as coisas vão acontecer. E acontecem. Porque a sua vibração, ela transforma, né? Lhe transforma internamente e transforma o seu cenário, o cenário ao seu redor, certo? Você precisa se perguntar, professor, professora, você está satisfeito? Não. Se você está, beleza, tá? Se você está satisfeito, ótimo. Tá tudo certo, tudo lindo. Permaneça no lugar em que você está. Continue seu trabalho da forma que você está fazendo e tudo continua na perfeição divina. Mas se você não está satisfeita com o lugar e o papel que você desenvolve nesse momento, quem tem que mudar isso é você. Não pense que você gritando, agindo de maneira louca, você vai ser ouvido. Pode até ser, porque você não é uma pessoa ruim, uma pessoa né? E tá ali vibrando nas sombras o tempo todo. Pode até acontecer, mas vai custar. Vai demorar. Você vai penar. Você vai se esgoelar. Sua garganta vai arder, o chinelo vai arrastar. A sola vai gastar. Vai ser, a mudança pode acontecer, mas vai acontecer com custo, com esforço, com dor. Porque você está esperando que o outro faça a mudança em você. Não é você que assumiu a mudança em você mesmo. E você está transformando a si próprio para que o externo transforme o seu redor, o seu cenário. Entendeu, gente? Então, essas são as minhas 3 dicas. Tem mais, mas no tempo não dá, né? Nós já estamos aqui quase 1 hora de conversa. Tem mais dicas de como você pode estar diminuindo, tirando a procrastinação da sua vida, do seu vocabulário. Tem mais. Só que essas 3, se você fizer, tá de bom tamanho. Se você tiver um projeto com datas, dias, horas, projeto claro de onde você está, de para onde você está indo. 2, se você mudar a polaridade das suas emoções. O que é polaridade? Você tá aqui, ó, na emoção, produzindo cada vez mais dor, 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 sentindo dor, 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 reclamando, falando mal, julgando, né? Vendo só o que não presta, e gerando disso dentro de você, no seu coração e na sua mente. Quando você fica aqui, ó, você jamais vai chegar cá. Mas se você diz, opa, a partir de hoje eu não quero, por mais que eu veja, eu vou vibrar diferente. Eu vou mudar essa energia no meu campo. Claudinha diz aqui, Deus é mais.
É, Deus é mais, né, amiga? Pé de pato mangalou 3 vezes. Mudar a polaridade das suas emoções. Sair daqui, ó, e vir pra cá. Assuma a postura sobre a sua vida. Você é a melhor. Você é o melhor. Vai demorar, porque a sua mente está acostumada cá. Com migalhinhas. Então, até a sua mente se empoderar de que você é o melhor, demora um pouquinho, mas ela vai. Porque quem comanda ela é você. E aí, quando você disser pra ela que quem manda é você, ninguém vai segurar absolutamente nada, nem você e nem todos os seus sonhos e as suas metas. Porque mesmo que você não queira, o melhor vai acontecer. Tá parecendo um papo de evangélica, né? Mas não é não, viu, gente? Assim, o melhor vai acontecer na sua vida, o impossível pode acontecer na sua vida. E é isso aí. Por quê? Porque você assumiu a postura de manter em seu campo palavras, afirmações de empoderamento. Afirmações de autovalorização, de autoamor, de autocuidado, de superação, de liderança. E é você saber quais são as suas dores e que você quer sair desse local. Que você não quer ficar nesse local. E aí, gente, dessa forma, você não vai mais procrastinar, não. Oi, Laurinha. Você vai fluir. Fluir. E ninguém tem como segurar. Lhe segurar. Ninguém vai ter como te segurar. Eu digo isso porque quando eu passei a reconhecer as minhas dores, as minhas frustrações, quais eram os meus problemas, por que eles estavam sendo gerados, qual era a origem de cada um deles, qual era a origem do meu medo, da minha insatisfação, a origem da minha vitimização, e que eu disse, acabou. Acabou. Eu decretei, é um decreto. Eu estou convidando vocês a decretarem isso nas suas vidas. E quando você diz que acabou, agora eu vibro em outras emoções, agora os meus sonhos se tornam reais. Nem que demore, porque a sua mente vai custar acreditar que você está mudando. E talvez não demore. Tem gente que muito rapidamente, tem outros que demoram um pouco mais. Depende muito das suas crenças, de como você sai do local, como você amplia sua mente, você amplia sua consciência, se abre para o novo, desperta o seu olhar. Isso é muito relativo de tempo. Muito relativo. Mas o primeiro passo é você reconhecer e sair do local. Reconhecer que precisa sair do local. E quando você reconhece, a procrastinação deixa de existir no seu vocabulário. Você diz, eu estou responsável por mim, pelos meus sonhos, pelos meus projetos e pela realização dos meus objetivos. Ponto final. Exatamente. Morre um ser humano velho e nasce um novo ser humano. Morre um professor velho e nasce o professor novo. É o renascimento. E quando você renasce como a fênix, a procrastinação pode até passar como uma nuvenzinha assim, ó.
um afagozinho na sua testa, de você pensar assim, ai não, gente, estou com preguiça. Ai não, gente, eu vou deixar isso para depois. Aí você fala, oh, não, que é isso aqui? Eu vou fazer agora. Eu vou correndo. Chega. E aí você larga o que você tá fazendo e ó, como diz aqui, como a gente diz, parte avoado. E aí as coisas vão se modificando. O seu interno vai se modificando, o seu interno vai se transformando, você vai se lapidando e as coisas vão acontecendo, porque a mudança está acontecendo. Você é a sua mudança. Você é a sua mudança. Você é a sua mudança. Ninguém muda você, você é a sua mudança. E quando você vai internalizando, quando você vai levando suas emoções, quando você vai internalizando, e você quer mais disso, e você quer mais disso, você vê as coisas acontecendo, você é responsável pela sua mudança. E cada vez mais você vai internalizando e vai mudando. E a procrastinação não toma mais conta da sua rotina, dos seus planos, da sua vida, do seu corpo, da sua mente. Certo? Façam uma experiência e depois contem aqui pra gente. A gente vai adorar saber que vocês estão colocando em prática muitas das coisas que nós estamos dizendo aqui. Certo? O que a gente diz aqui não é conselho da vovó, apesar dos conselhos da vovó serem os mais sábios da existência. Mas o que a gente diz aqui é pautado em cursos e estudos, informações. E pautada na nossa própria experiência e na mudança da nossa própria vida. Certo? Lembrei agora, além de sermos a nossa mudança, somos também a mudança que queremos ver no mundo. Exatamente. A mudança para o externo começa em mim. A mudança para o meu contexto começa em mim. Exatamente, Claudinha. Eu sou a mudança que quero ver no mundo. Então, quando você adota uma nova postura, você é mais um na multidão que despertou e que está caminhando para o sucesso que você sempre desejou. Você não é mais uma ovelha no rebanho. Você é livre, independente. Você é a mudança que você deseja visualizar. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado do Papo de Equilíbrio de hoje. Eu estou muito feliz em estar aqui. Quero agradecer a todos que estão aqui comigo, que entraram, que conversaram. Quero agradecer as pessoas que entraram aqui no nosso bate-papo, que estão aqui comigo até agora. Quero dizer que nós estamos muito felizes, a Escola de Pedagogos e as educadoras estão muito felizes com o trabalho que vem sendo realizado. Nós temos consciência de que esse trabalho é transformador e que a gente vai, sim, atingir o máximo de professores possível, porque a gente sabe que o caminho é esse. Esse é o caminho do despertar. Esse é o caminho do sucesso. Tá? E assim a gente encerra o nosso bate-papo hoje. Tá bom? Sábado a gente retorna com a Manu, com o tema desapego. Desapega. Que é mais uma coisa, né? Da nossa essência humana. Tá bom? Um beijo para todos vocês. Saiba que nós estamos aqui no Instagram, estamos no Facebook, estamos no canal no YouTube. Os nossos vídeos estão sendo postados lá para vocês estarem acompanhando e desfrutando
das informações do conteúdo gratuito que está sendo disponibilizado todos os dias nos nossos vídeos, nossas lives para vocês. E os ganhadores do nosso sorteio da live de segunda-feira já foi postado no nosso perfil, tá? Foi um homem e uma mulher. A mulher vai ficar com um peeling de diamante e o rapaz, o homem, vai ficar com a caneca. Eu quero agradecer a eles que entraram, que comentaram, que participaram da nossa live, que deixaram lá o seu resuminho. Muito feliz por vocês terem participado com a gente, tá? Muito feliz mesmo. Cada pessoa que entra aqui pra gente é extremamente motivacional, não, extremamente valorizante, porque nós estamos aqui dando o nosso melhor, o melhor do nosso trabalho, o melhor dos nossos estudos e das nossas formações. Tá bom, meus amores? Então, um beijo pra vocês, grande, e até sábado. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo de equilíbrio. Tá bom? Beijão.